O que é esquizofrenia? E quais os seus tipos? A esquizofrenia é um dos transtornos mentais mais conhecidos e que afeta 1% da população do mundo. Mas ainda hoje é um assunto com muitos tabus e pouco falado. Neste vídeo, você vai saber a definição de esquizofrenia e seus tipos. No final, algumas frases de reflexão sobre o assunto. Você está no canal Motivação com Didática. A esquizofrenia é um transtorno mental que altera a forma como uma pessoa pensa, sente e se comporta socialmente. Ou seja, esse colapso psicológico apresenta sintomas como alucinações, delírios, dificuldades de raciocínio e alterações comportamentais como indiferença afetiva e retraimento social. Além disso, a pessoa com esse transtorno perde o contato com a realidade e tem dificuldade de entender a diferença entre o que é imaginado e o que é real. Isso chama-se psicose. Portanto, os principais sintomas desse transtorno são quando uma pessoa ouve ver coisas que realmente não existem para outras pessoas. Assim, a esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico envolvendo psicose crônica ou recorrente. Esta doença afeta aspectos sociais e profissionais. Nesse sentido, é uma das doenças com condições médicas mais incapacitantes. De fato, a OMS a classificou como uma das 10 principais doenças que mais afetam a mortalidade humana e na capacidade de trabalho. Mas vale lembrar que a esquizofrenia tem tratamento e nada tem a ver com dupla personalidade. Características: esquizofrenia, que significa mente dividida, segundo a OMS, é uma doença que afeta homens e mulheres já na idade adulta, especificamente para homens aos 20 anos e para mulheres entre os 20 e 30 anos. Diagnósticos em pessoas com menos de 10 e mais de 60 são mais raros. Além disso, a esquizofrenia é considerada a terceira causa de doenças que afetam a qualidade de vida de pessoas na faixa de 15 a 44 anos. Isso porque, entre os mais jovens, é fácil confundir essa doença com problemas mais comuns. Assim, o problema da esquizofrenia é muito mais complicado do que se pensa. Ela não só fragiliza a saúde mental, como também é preciso lembrar que 50% dos esquizofrênicos tentam suicídio, pelo menos uma vez, e 10 a 15% das tentativas são concretizadas. Tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia simples. Apresenta sintomas de isolamento social, apatia e tristeza. Estas são mais comuns do que alucinações e delírios. Antes do aparecimento dos sintomas positivos e reais, os jovens com esquizofrenia simples podem ser diagnosticados com depressão. Isso porque os sintomas da doença muitas vezes imitam a depressão tradicional. Esquizofrenia paranoide. Trata-se de um subtipo mais comum da doença e seus sintomas são alucinações, que envolve uma percepção sensorial de algo que não é real, por exemplo, ver ou ouvir algo que não existe. Delírios. Os delírios são muitas vezes confundidos com alucinações e são crenças fortes sobre algo, mesmo quando as evidências são falsas. Por exemplo, você tem uma forte crença de que alguém está perseguindo você, mesmo que não haja nenhuma prova concreta. Esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica. Na hebefrênica ou esquizofrenia desorganizada, caracteriza-se por comportamento mais infantil e fora de contexto. A esquizofrenia desorganizada é geralmente diagnosticada
antes dos 25 anos de idade, e os problemas cognitivos são, portanto, mais comuns nesse subtipo. Esquizofrenia catatônica. A esquizofrenia catatônica é o tipo mais raro e é uma condição que causa paralisia do corpo físico. Assim, um paciente nesse estado esquizofrênico pode permanecer na mesma posição por horas, sem falar ou se mover. Às vezes, os casos de esquizofrenia catatônica são graves o suficiente para exigir alimentação por sonda. Esquizofrenia residual. A esquizofrenia residual é mais comum em pessoas que tiveram outros transtornos mentais. Pode manifestar alterações de comportamento, emoções e interações sociais, mas em menor grau do que outros subtipos. Além disso, delírios e alucinações são menos comuns na esquizofrenia residual. Esquizofrenia indiferenciada. A esquizofrenia indiferenciada tem características de outros subtipos, mas não se enquadra em nenhum deles. Em outras palavras, uma pessoa pode ter qualquer um dos sintomas citados acima anteriormente, mas o médico não é realmente capaz de fazer um diagnóstico específico de nenhum desses outros subtipos. Esquizofrenia tem cura? As razões ainda não são muito claras, portanto, não há um tratamento certo. No entanto, após o diagnóstico, com um acompanhamento médico e um tratamento, a esquizofrenia pode ser bem controlada, permitindo que as pessoas tenham uma vida produtiva e com qualidade. Embora a esquizofrenia não seja uma doença fatal em si, as pessoas com a doença têm uma expectativa de vida de 12 a 15 anos menor do que as pessoas sem esquizofrenia. Por isso, e pela natureza da doença, é muito importante que as pessoas com esquizofrenia sejam cuidadas por profissionais qualificados e tenham um sólido sistema de apoio. É importante saber que existem opções de tratamento que permitem que uma pessoa com esquizofrenia viva uma vida muito plena. Se você acha que está sofrendo de algum transtorno mental, não tenha vergonha. Construir uma rede de apoio com entes queridos e amigos pode ajudar a orientá-lo para um bom profissional de saúde mental. Cuide-se!